A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estaremos iniciando hoje a leitura do livro de Provérbios. Então hoje nós vamos ler o capítulo 1 e assim ao decorrer de cada dia da semana, até que se feche o mês, estaremos lendo todo o livro de Provérbios. Então você que sai para trabalhar de manhã, você que fica na sua casa, tem os seus trabalhos, né, diários também, trabalhos domésticos, você consegue estar ligando o YouTube, você consegue estar ouvindo através do fone, né? Que você possa estar sempre acompanhando a leitura da palavra de Deus. Nós sabemos que devido à rotina, à correria, que muitas vezes a vida está nos impondo, e as necessidades que temos, muitas vezes saímos com tanta pressa da nossa casa, mas nos é tão importante iniciarmos o nosso dia na presença de Deus, né, com um devocional, uma oração, uma palavra, um louvor, para que nós sempre estejamos conectados, né, nos céus, e não venhamos a perder a nossa visão de que nós não nascemos para este mundo. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, porque a nossa verdadeira casa é a Nova Jerusalém. Se os meus irmãos observarem no Antigo Testamento, o povo de Deus sempre esteve em tendas. E quando Davi intenta no seu coração construir uma casa para Deus, e o Senhor aprova este desejo do seu servo, então ali Davi deseja que Deus venha habitar. E Deus diz a Davi que ele não habita em templo feito por mão de homem. E a Salomão que confirma, né, a construção, porque Davi era um homem de muitas guerras, havia muito sangue em suas mãos. Então Davi faz o projeto, mas quem vem a construir é Salomão. E a palavra do Senhor diz que Deus ele menciona, dizendo: olha, eu habitei com meu povo em tendas e nos tabernáculos, mas eu não habito em construção feita pela mão dos homens. Porque Deus queria que o seu povo entendesse que a sua morada não era aqui. Então nem casas eram feitas, mas eram tendas, para que fosse desmontado e eles continuassem andando e montassem de novo
e depois de um tempo desmontavam e continuavam andando, porque eles estavam em busca de um novo lugar. Ali é uma representação, quando eles procuram habitar a Canaã, que é a terra prometida. Então ali Deus está induzindo o coração do povo a entender que o seu descanso não é aqui, a sua parada não é aqui. Aqui é só um lugar de passagem, para que eles não fixassem moradia, residência, para que não edificassem cidades como os outros povos faziam. Porque nós fomos chamados para sermos diferentes. Para sermos diferentes. Para termos no nosso coração os princípios do Evangelho. Para termos no nosso coração as primícias de Deus. Então, diante de todas essas aflições que a vida tem por si só, nós também somos aumentados em angústias, provados, porque nós nos afligimos por aquilo que nos é espiritual. Nós nunca encontraremos descanso nesta terra, porque não devemos colocar o nosso coração aqui. Não devemos colocar a nossa esperança aqui. Paulo vai dizer que todos os dias nós somos como ovelhas levados ao matadouro. Porque quando o Espírito Santo sela a mim, a você, então o mundo passa a te odiar, a te desprezar, porque você carrega em si o selo da promessa. Então todos aqueles que não tenham o Espírito Santo de Deus, eles se tornam seus inimigos. E muitas das vezes os nossos inimigos são constituídos dentro do nosso próprio lar. Né, meus irmãos? Mas tenha por certo isto, que Deus é poderoso para mudar a história. Então, quero que você participe, você que pode, e estarei postando sempre num horário de manhã, para que antes que você chegue no seu trabalho ou comece a fazer os serviços diários na sua casa, você tenha um tempo de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, se você crê, enquanto você ouve, enquanto você deixa ela entrar no seu coração, ela pode te moldar de dentro para fora. E a palavra de Deus, ela traz purificação.
certa feita diz que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e quando ele chega a Simão Pedro, Simão diz: não, mestre, jamais você vai lavar os meus pés. Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Simão Pedro, como ele era muito ousado, ele falou: não só os pés, Senhor, mas as mãos, a cabeça. E Jesus lhe ensinou: olha, basta para vocês somente os pés, porque vocês já estão purificados pela minha palavra. Então a palavra de Deus nos purifica, irmãos. Tudo aquilo que você tem feito hoje, irmão, na verdade, na sinceridade do teu coração, tudo aquilo que você tem feito para Deus hoje, pode ser um caminho de vida que você vai encontrar no dia de amanhã. Porque todas as coisas que nós fizemos, ou que venhamos a fazer, ou que façamos nesta vida, está ecoando na eternidade, seja o bem ou o mal. Da mesma maneira que se hoje nós semearmos desobediência, rebeldia, desonestidade, pode ser que amanhã venhamos a encontrar a morte. Pode ser a morte espiritual e também pode ser a morte física. Então que hoje, no nome de Jesus Cristo, nós possamos ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus como a única fonte e obedecer a palavra de Deus. Porque muitos ouvem, mas não obedecem. Crer no Senhor não é acreditar que existe um Deus nos céus. Quando a Bíblia diz que devemos crer no Senhor, ela nos traz algo mais profundo, que é a obediência. É a obediência a Deus. Porque se pensarmos no nosso pai e na nossa mãe, que nós podemos ver, e você vai dizer no seu coração: não, eu creio no meu pai. Quando você fala isso, é por quê? Porque você confia nele. E por que você confia nele? Porque em algum momento o seu pai te aconselhou e você ouviu e foi bem-aventurado. Foi bem-aventurado. Ou você diz: não, eu creio na minha mãe. E pode ser que a sua mãe tenha te aconselhado e a primeira vez você não ouviu e você pagou o preço pela sua desobediência. Mas quando ela falou contigo novamente, então você ouviu e você foi bem-aventurado, bem-aventurada. Então crer no Senhor não é dizer Ele existe, mas é obedecer, confiar. Amém, meus irmãos? Então, eu vou deixar como um comunicado no canal. E você que pode estar alcançando uma vida no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua parentela, espalhe a palavra de Deus. Estaremos todo dia de manhã, lendo um livro da Bíblia, sentindo meu coração pela direção do Espírito Santo de começar
pelo livro de Provérbios, e assim quando o Senhor for nos conduzindo, a gente vai lendo demais livros e pode ser, meus irmãos, que pela sua fé, de você compartilhar a palavra de Deus, o Senhor se mova em seu favor, para que você venha alcançar esta vida no meio da sua parentela, no meio das suas amizades. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus não se limita às circunstâncias da nossa vida. Deus não se limita à economia do mundo. Deus não se limita ao conhecimento do homem. Deus é Deus. E Ele faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou que pensamos. Então eu conto com seu apoio em nome de Jesus, para que você venha a estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então fica aqui esse comunicado. Então em breve estaremos postando no canal, e que os irmãos em Cristo Jesus possa nos abençoar. Nos abençoar é você ouvir a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus e crer que essa palavra é poderosa. Então, esse comunicado, então em breve estaremos postando no canal, e que os irmãos em Cristo Jesus possa nos abençoar. Nos abençoar é você ouvir a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus e crer que essa palavra é poderosa. Então, que a graça do Senhor, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo possa ser sobre mim, sobre vocês, neste dia. Que Deus seja louvado. Fiquem todos na paz.